Olá, espero que estejam todos bem. Meu nome é Luiz Gabriel e este vídeo tem como intuito trazer a resolução de um exercício da disciplina de Noções de Análise Combinatória com o tema Permutações. O exercício nos diz o seguinte: de quantos modos é possível colocar um rei negro e um rei branco em casas não adjacentes de um tabuleiro de xadrez 8 por 8? A partir do enunciado, nós podemos observar que o tabuleiro ele possui 64 casas ou posições. E devemos analisar que os movimentos do rei branco, eles dependem diretamente da posição do rei negro. Ou seja, a posição do rei branco ele depende da posição do rei negro. Dito isso, nós vamos calcular a quantidade de modos possíveis a partir de três possibilidades de ocupação do rei negro, que são elas: se o rei negro ocupar uma casa lateral dos cantos, que são os vértices do tabuleiro; se o rei negro ocupar uma casa lateral que não seja do canto, ou seja, dispensando os vértices; e se o rei negro ocupar uma casa central do tabuleiro. Vamos então analisar a primeira possibilidade. Se o rei negro ocupar uma das casas do canto, que são os vértices, haverá então 4 posições para ele e 60 posições para o rei branco. E por quê? É só a gente analisar. Inicialmente, o rei negro ele pode ocupar um dos vértices, ou seja, ele tem 4 posições iniciais. Uma das 4 ele pode ocupar, que eu sinalizei como a casa 8A. E 60 posições para o rei branco, porque das 64 casas do tabuleiro, uma estará ocupada e as 3 a ela adjacentes não poderão ser ocupadas pelo rei branco. Ou seja, fazendo 64 ao todo, menos essas 4 casas que não podem ser ocupadas pelo rei branco, nós temos que ele poderá ter 60 posições. E fazendo o princípio multiplicativo das posições entre um e outro, nós vamos obter 240 modos de dispor os reis. Vamos então analisar agora a próxima possibilidade, a qual diz que se o rei negro ocupar uma casa lateral que não seja de canto, ou seja, descartando as vértices do tabuleiro, haverá então 24 posições para o rei negro e 58 posições para o rei branco, porque das 64 casas do tabuleiro, uma estará sendo ocupada pelo rei negro e as 5 casas a ela adjacentes não poderão ser ocupadas pelo rei branco. Logo, fazendo essa subtração, nós obtemos a quantidade de posições que podem ser ocupadas pelo rei branco. E realizando a multiplicação das posições do rei negro pelas do rei branco, nós vamos obter 1.392 modos de dispor os reis no tabuleiro. Partindo para a próxima possibilidade, nós temos que, se o rei negro ocupar uma casa central, haverá então 36 posições para ele e 55 posições para o rei branco, porque das 64 casas do tabuleiro, uma delas estará sendo ocupada pelo rei negro e as 8 casas a ela adjacentes não poderão ser ocupadas pelo rei branco. Realizando essa subtração, nós chegamos no resultado, que é 55 posições para o rei branco. E desta forma, realizando a multiplicação entre as posições do rei negro e as posições para o rei branco, nós vamos obter 1980 modos de dispor os reis. E qual vai ser o resultado, a resposta deste item? A quantidade de modos que se é possível colocar os reis em casas não adjacentes de um tabuleiro de xadrez se dá a partir da soma dos resultados encontrados em cada uma das 3 possibilidades. Ou seja, 3.612 modos. Agora vamos para o item B, que nos diz o seguinte: qual seria a resposta se fossem 2 reis brancos iguais? Se os 2 reis eles fossem iguais, não importa se forem brancos ou negros, nós temos que a resposta passa a ser metade da resposta anterior, pois trocando a posição dos reis, agora obtém-se a mesma configuração. Ou seja, dividindo o resultado anterior por 2, nós vamos ter 1.806 modos de dispor os reis.